Olá, muito boa noite. Reiniciando o nosso programa Dormindo com Deus, com o lema que você pode dormir em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim, cuida de você de uma maneira muito especial. Eu sou o pastor Marco Antônio e, se Deus assim o permitir, hoje nós vamos até às 23h10, se Deus assim o permitir. Temos aí dificuldades com a transmissão, mas sempre o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, estende as mãos sobre a nossa vida. Olha, a frase hoje que eu quero começar o programa é de Moody, pregador Moody, que diz: Deus não rejeita ninguém, exceto aqueles que são cheios de si mesmo. Deus não rejeita ninguém, exceto aqueles que são cheios de si mesmos. Essa frase é de Moody. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5 diz: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Assim é o nosso Deus. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Chegando agora da nossa casa de paz, ali na casa da Rita. Rita talvez não esteja aqui conosco, porque estávamos na casa de paz. É tão bom podermos ter na nossa casa um momento de estudar a palavra de Deus, e nós já voltamos com as nossas casas de paz e tem sido uma bênção. Se você nunca teve a oportunidade de abrir a sua casa para ouvir e convidar alguns para estar ali, para ouvir da pessoa do Senhor Jesus, faça isso. O ano que estará iniciando, quem sabe sua casa pode se tornar uma casa de paz, onde podemos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer em nome do Senhor Jesus. Olha, hoje nós vamos para a palavra de Deus, mas antes de ir ainda eu quero fazer um convite. Essa sexta-feira, a partir das 21h30, teremos a nossa vigília. Nessa sexta-feira, a partir das 21h30, nossa vigília. E passaremos a transmitir entre 10h20, 10h30, passamos a transmitir a nossa vigília ao vivo. Você pode fazer os pedidos, estaremos orando e intercedendo. Você é o nosso convidado para estar conosco e orar junto, estar clamando, crendo no toque especial do Senhor na nossa vida. Portanto, olha, o convite está de pé para você nessa hora em especial, tá certo? Hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus e estávamos vendo ali na casa da irmã Rita o texto do carcereiro ali de Filipos. Eu quero começar olhando para ele no livro de Atos, e depois nós vamos olhar alguns pontos a mais. Atos capítulo 16, verso de número 27 a 32, onde temos logo depois que Paulo e Silas, então curando aquela mulher, uma jovem adivinhadora, eles foram presos. E diz assim, vou começar do verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono. Vendo aberta as portas da prisão, puxando da espada,
ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos aqui. E então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Muito bem, encontramos aqui Paulo e Silas aprisionados por fazer o bem. Primeira lição especial é que, olha, ser cristão, fazer o bem, dar livramento às pessoas na autoridade do Senhor, nem sempre as coisas vão bem. Pode ser que chegue momentos difíceis e complicados. E assim aconteceu na vida de Paulo e Silas. Por serem instrumento de bênção, foram presos. Mas como diz o próprio Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ali na prisão, depois de tomarem açoites, apanharem, meia-noite estavam cantando e louvando o nome do Senhor, orando, e mesmo em meio a lutas. Olha, estar no centro da vontade de Deus faz toda a diferença. Nem sempre o centro da vontade de Deus vai ser algo lindo e maravilhoso para nós aqui na terra. Mas o texto revela que o centro da vontade de Deus, para Paulo e Silas, mesmo sendo açoitados, aprisionados, levaram a cantar e louvar ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor, mesmo quando as coisas não estão indo tão bem quanto você gostaria aí na sua casa, na sua vida, em volta de você? Eles cantavam e louvavam ao Senhor com alegria. Que bênção! E, sendo assim, o tremor aconteceu. Estavam numa prisão, as portas se abriram e então as cadeias caíram. E todos os presos se viram soltos. Diferentemente dos nossos dias, naquele tempo o carcereiro, se perdesse algum prisioneiro, pagava com a própria vida. Pagava com a própria vida. Mas, nesse caso, querido, dos nossos dias, não é assim. Mas naquela época era assim. Era desta forma. E ele, não vendo como resolver o problema, a palavra de Deus nos diz que ele então resolveu tirar a vida. Muitas pessoas que não conseguem resolver os seus problemas tendem a procurar uma solução imediata, uma solução fácil. E muitas vezes, alguns, nesta procura de uma solução fácil, acabam se tentando ou pensando tirar a sua própria vida, justamente para resolver de maneira
fácil os seus problemas. Talvez até mesmo você já pensou em tirar a sua vida como uma alternativa para resolver os problemas que você está passando. Olha, lembre-se que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. E às vezes os problemas que nós enfrentamos são justamente para nos levar perto de Deus. Aquele carcereiro estava passando uma situação e essa situação o trouxe perto, próximo do Senhor. Porque Paulo e Silas, então, disse para o carcereiro: olha, ninguém fugiu, estamos todos aqui. E aí aquele carcereiro diz: puxa, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E a palavra foi: creia no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor e será salvo. Olha, ele não disse vá à igreja, nem disse ouça uma pregação. Ele disse creia. Há poucas pessoas que na verdade creem em Jesus para a salvação. Nós encontramos que muitas pessoas parecem que estão crendo na igreja, crendo talvez em que ao dar o seu dízimo vai obter salvação. Nada disso. A salvação só é possível através da crença na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, olha, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o primeiro passo para a sua salvação é crer na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas existe uma promessa não só para mim e para você. Aqui nós encontramos que houve uma promessa também para a casa do carcereiro, dizendo: olha, e creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Que beleza! Não é só para o carcereiro, ou não era só para ele, mas era para toda a sua casa. A salvação que você tem na pessoa do Senhor Jesus não é só para você, é também para toda a sua casa. Seja o seu filho, seu neto, seu marido, sua esposa, seja para o seu irmão, para a sua irmã, seja para o seu sobrinho, para a sua sobrinha, a salvação é para todos da sua casa. Não somente para você, mas para todos. Essa é uma promessa muito importante. Agora, a pergunta que não quer calar, e aqui é que eu quero entrar: o que eu devo fazer para a minha casa ser salva? O que eu devo fazer para a minha casa ser salva? Quando olhamos para Josué, capítulo 24, verso de número 15, nós encontramos ali Josué dizendo: olha, quanto a vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero compartilhar com vocês 3 coisinhas que podem fazer a diferença na casa e que essa diferença ela se transforma em salvação para a sua parentela. Quando nós olhamos para João capítulo de número 16, verso de número 8 e 9, nós encontramos o versículo que diz o seguinte, João 16, verso 8 e 9. Olha só: quando lhe vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado.
A primeira coisa que nós precisamos para que a nossa casa toda seja salva é interceder, é orar, é jejuar para que a cegueira seja quebrada, ou melhor, a cegueira espiritual seja quebrada. Como nós encontramos nesse texto, em João capítulo 16, verso de número 8 e 9, diz que quando o Espírito do Senhor vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos orar e clamar, jejuar, para que a cegueira espiritual que o diabo colocou sobre a nossa casa seja quebrada em nome de Jesus. Nessa intercessão você deve fazer pelo menos duas coisas: quebrar toda ação do diabo e pedir que o Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Que toda a ação do diabo na mente, tentando tampar os olhos, os ouvidos, sejam completamente quebrados e pedir ao Espírito Santo que venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aquele carcereiro estava a ponto de pôr um ponto final na sua vida. E o Senhor é especialista em transformar pontos finais da nossa vida em uma pequena vírgula e continuar a nossa história e a história da nossa família. Houve uma vírgula, ele tentava se matar ou pensava ou caminhava para um final mais tranquilo, entre aspas, onde ele não iria ser morto. Ele mesmo iria resolver o problema se matando. Mas aquilo, tudo o que estava acontecendo, era apenas o pontapé para que ele e toda a sua casa fosse transformada pelo poder de Deus. Quero, em nome de Jesus, desafiar a você a interceder, a jejuar, a orar e a clamar para que duas coisas aconteçam. Duas. Primeiro, que seja quebrada toda a ação do maligno. Lembra daquele momento em que Jesus desce do monte e os discípulos estavam discutindo ali com os doutores da lei, aquele pessoal todo, e por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Porque esta casta só sai com jejum e oração. Esta casta, muitas vezes, nós não tratamos castas como castas. Que seja quebrada a atuação do diabo e pedir que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, precisamos dar bom testemunho dentro da nossa casa, para que a salvação da minha casa aconteça. Muito mais do que palavras, as pessoas precisam ver em mim e em você a verdadeira pessoa do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para 1 Pedro, capítulo 3, nós encontramos no verso 1 e 2 o seguinte texto: igualmente vocês, esposa, estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, e a observar o comportamento honesto
e cheio de temor que vocês têm. Portanto, em primeiro lugar, essa oração, esse clamor, para que o Senhor quebre toda a força de Satanás e o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, dar um bom testemunho. O texto que nós acabamos de ler é que sem nenhuma palavra ganhem o esposo, sem nenhuma palavra, só eles observando o nosso bom testemunho. Pergunto a você, o que é que a sua família tem visto em você? Um bom testemunho? Bom testemunho. O que eles estão vendo em você é a pessoa de Cristo. Eles podem testemunhar e dizer assim: olha, a senhora mudou, você mudou, como você está diferente. Que o Senhor nos ajude a darmos um bom testemunho. E em terceiro lugar, creia que o Espírito Santo está trabalhando. A partir do momento que você começou a orar por essas pessoas diante do Espírito Santo de Deus, pedindo que o Senhor convença do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo está trabalhando. Não é pela força, não é pelo seu muito falar, não, deixe o Espírito Santo, que sabe trabalhar com cada um de nós de maneira diferente. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Usará de situações, de pessoas, de situações dentro do trabalho ou ainda fora dele. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Senhor, creia no trabalhar do Espírito Santo. Interceda, dê um bom testemunho e você verá o agir de Deus. E às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo, na nossa hora, ou nós queremos que aconteça a semana que vem. Não é assim. Não é dessa forma. Deixa que o Espírito Santo de Deus tenha a hora, o momento e o trabalhar é dele. 3 coisas: interceder, jejuar. De que maneira? Pedindo a ação de Deus sobre Satanás, tirando toda a venda, convencendo do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. Dar um bom testemunho. E em terceiro, creia que o Espírito Santo está trabalhando em nome de Jesus. E que você e eu possamos dizer: eu e a minha casa servimos. Não é serviremos. Servimos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Pai, diante, ó Deus, da Tua palavra nós estamos. E que o Senhor fale ao nosso coração. Espírito Santo, vem sobre nós. Ó Jesus, ajuda-nos a sermos intercessores, aqueles que oram e clamam, jejuam, aqueles que dão um bom testemunho, e aqueles, ó Deus, que creem no Espírito Santo que está a trabalhar. É em Teu nome que nós oramos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem, olha, se eu pular algum aqui que eu estou dando um alô e orando, estou com um probleminha aqui no meu computador, mas eu acho que dá para ver. Quero mandar um abraço ao Ailton
que deixe uma fotinha linda aqui do seu netinho e que Deus te abençoe. É o esposo da irmã Giovana. E aqui a dona Lourdes, que está pedindo pela família, a Adriana e o tio, seu Raulino, que faleceu. Estivemos sempre orando aqui por ele. Então, vamos orar aqui pela Adriana. Também vamos estar orando pela dona Lourdes, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver quem mais aqui. É meio difícil, mas eu acho que eu vou conseguir. Também, esse aqui não consegui ver o nome aqui. Muito bem. Mãezinha querida, Deus te abençoe. Tia Cida, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem um aqui que eu não estou conseguindo ver quem é, mas que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Também quero mandar um abraço aqui. Também não estou conseguindo ver, estou com um probleminha aqui, não consigo ver. A Jean, aquele abraço, que Deus te abençoe. Dona Luzia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Dona Heloísa, aquele abraço. Minha tia, que Deus abençoe. Vamos estar orando pelo Rodrigo, em nome do Senhor, viu? Dona Cacilda, que está pedindo oração para a Cristiane. Eu acho que isso aqui foi de ontem ou é de hoje. O Lorival, eu não sei. Muito bem. Lorival, que está com a sua esposa Patrícia, esperando, aguardando a chegada do filho, meu cunhado lá de Três Corações. Muito bem. Então, aquele abraço em nome do Senhor Jesus. Não sei se esse está sendo o de hoje, não. Eu estou tentando, deixa eu colocar aqui o meu dedo nesse aqui para ver se eu consigo olhar daqui. Ah, aqui está melhor. O Samuel, agora sim. Aquele abraço, que Deus te abençoe. A minha tia lá do DIC 6, aquele abraço, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Também Dona Luzia, Deus abençoe. Opa! Aí, interferência aqui. Minha tia lá de Souza, Dona Maria Bueno, aquele abraço. Estou aqui tentando ver que estou com um probleminha no computador. Dona Luzia Gomes, aquele abraço. Deus te abençoe. Minha mãezinha, como eu falei aqui, Dona Luzia, Dona Cacilda. Não estou conseguindo, mas olha, vamos orar, colocar aqui a família do seu Raulino, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor possa estar sobre a vida de todos os familiares. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, suplicamos, ó Deus, que a misericórdia, a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, estar lembrando daqueles que têm passado lutas, dificuldades. Ó Deus, como os parentes ali do seu Raulino. Não oramos mais por ele porque sabemos que isso não é mais possível. Mas, ó Deus, oramos para que a misericórdia conforte o coração daqueles que aqui ficaram. Que, ó Deus, o teu amor possa estar ao lado de toda a família. Oramos, ó Deus, pela dona Vera, suplicamos por ela, como aquele irmão pediu ali na igreja, também pelo Felipe, filho do Robson, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor possa estar sobre ele, que o tratamento possa ser efetivo. Ó Deus, também, Deus, eu clamo pela vida, Deus, daqueles que estiveram na nossa casa de paz ali, na casa da Rita, que a bênção do Senhor possa estar sobre cada um. É em teu nome que nós oramos. Amém e graças a Deus. Muito bem, chegamos ao nosso final. Quero só ler aqui a nossa pequena história antes de você dormir. E essa pequena história, ela fala o seguinte. Tinha separado aqui para que a gente possa
estar ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. O título dela é Ídolos Pagãos e Cristãos. Diz assim: o missionário no Oriente tinha grande interesse na conversão de um amigo, adepto do brahmanismo, e a quem muito estimava pela sua irrepreensível conduta. Naqueles indivíduos, uma cupidez e usurpação. Certa vez, ao término de uma palestra do missionário sobre ética cristã, o brahmanista colocou em uma mesa uma pequena imagem e uma moeda de ouro. Em seguida, escreveu em retângulos de cartolina 2 legendas diferentes, colocando ao lado daqueles objetos. Agora, meu estimado missionário, tenha a bondade de ler o que escrevi nos cartões. A nota ao lado da imagem dizia: ídolo pagão, e na que fora colocada junto à moeda do ouro, lia-se ídolo cristão. Que o Senhor tenha misericórdia, que nós não venhamos adorar a Mamon, o Deus do dinheiro. Que a nossa adoração possa ser única e exclusiva ao Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite de sono. Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim e de você de uma maneira especial. Até mais!